Fala galera, sejam bem-vindos ao canal JWDev, que é Jaiko falando, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre RxJS e o que não te disseram sobre ele. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu quero dizer que essa é a nova série do canal, onde eu vou abranger os principais pontos do RxJS, e nesse primeiro vídeo vai ser mais uma introdução ao Rx, né? E a programação reativa, que é para deixar você preparado assim pelo que vai vir aí pelos próximos vídeos que vai vir pela frente, tá? Se você já usou o Angular depois da versão 2, você deve conhecer o Rx já, né? Porque depois da versão 2 do Angular, eles substituíram o módulo de HTTP, que antigamente usava promise na versão 1.x, para passar a utilizar o Rx. Então você tem algum contato com ele pelo menos. Mas muita gente acaba vendo aquele mundo de funções que tem na documentação da Rx e fica meio que intimidado por ela, né? Tem função de todo quanto é tipo. E nas antigas versões, que agora a gente está na versão 6 do Rx, nas antigas versões ainda tinham muito mais funções. Hoje eles acabaram mesclando algumas e outras acabaram sumindo, né? Então hoje tá um pouco mais conciso lá, a documentação tem um pouco menos de coisa, né? Mas aí talvez você possa estar utilizando o RX lá no seu projeto Angular 2, mas pode acabar utilizando ele de forma muito rasa, né? Talvez você bote lá um map, um filter e um subscribe e acabou. Sei lá, um switch map de vez em quando e acabou, é só isso. É, mas não entende assim ao fundo as outras funções e seus propósitos. O que eu quero com essa série aqui é ajudar você a entender um pouco mais do RX, te contar o que não te contaram sobre ele, né? Para que você possa, de uma vez por todas, assim, entender cada uma das principais funções e para que elas servem, para você possa utilizá-las de forma correta e deixar de utilizá-las de forma tão rasa. Ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo é que a gente não pode falar de RX sem falar de programação reativa. A programação reativa é um paradigma baseado em fluxo de dados assíncronos e na propagação de mudanças nesse fluxo. Tá? Essa é a definição de programação reativa. Porém, a programação reativa existe também existe o paradigma reativo, mas existe também a arquitetura reativa, né? Muitas das arquiteturas baseadas em microserviço acabam também assumindo algum papel de arquitetura reativa. Isso quer dizer que, assim, na programação reativa, no paradigma reativo, uma fonte de dados, a gente falou, né, que ela é uma fonte de dados assíncrona que vem da propagação de mudanças no fluxo. Isso quer dizer que uma fonte de dados que pode ser finita ou não é definida em alguma parte do seu código, em algum momento do tempo, e depois, ou mesmo até que imediatamente, ou seja, assíncrono ou síncrono, ela pode ser executada e seus resultados, através de um fluxo de dados, é notificado a cada um dos interessados nesse fluxo. Se você conhece o pattern observable, você deve ter visto alguma semelhança aqui. Uma das implementações do pattern observable é no caso dos eventos no JavaScript, né? Você tem lá um Edge Event Listener, e você recebe as alterações. Você se inscreve naquele evento e recebe as alterações. Isso é o que a gente fala aqui da programação reativa. Ela é baseada em fluxo de dados e quando as propagações começam a ocorrer, os subscribers são notificados, tá? Mas tá, é meio abstrato a gente ficar falando assim de fluxo de dados sem mostrar muita coisa, né?
Então, se você programa em JavaScript, você deve se familiarizar um pouco com esse tipo de código aqui. Vamos lá, o que que a gente tem aqui? A gente tem ali embaixo ali um array de pessoas, né? Esse array de pessoas tem as propriedades nome, sexo e idade, ok? E a gente quer pegar esse array e transformar na estrutura ali de cima. A gente quer que ele filtre só os maiores de 18 anos e separe para mim em um objeto que tenham duas propriedades, masculino e feminino. Dentro deles tem um array com todos os homens e depois um array com todas as mulheres, né? Então isso poderia ser feito facilmente assim em JavaScript, passando lá, eu passo uma função, maiores agrupados por gênero, passo o array de pessoas, pego esse array de pessoas, boto ele num filtro e filtro todo mundo que tem a idade maior que 18. Depois eu boto ele num reduce e acabo pegando aqui, eu tenho meu acumulador, né? E aqui cada uma das propriedades, eu extraio o acumulador para um novo objeto todas as vezes e seto aqui uma nova propriedade que é o valor da minha propriedade b.sexo, né? O valor do meu objeto.sexo. Se for masculino e não tiver nada por enquanto, nunca teve nenhum cara desse no meu objeto, então ele vai tentar fazer um spread dos caras que já existiam. Se não existir, ele coloca um array vazio para não dar erro, né? E logo em seguida ele vai lá agrupar o cara que era do sexo masculino. No caso feminino é a mesma coisa. No final dessa função, no final desse fluxo de dados, dessas transformações, eu vou obter o seguinte objeto, agrupado por gênero. Ok, então se você conhece JavaScript, isso aqui não é nenhum bicho de sete cabeças. Talvez o Reduce cause um pouco de confusão, porque vendo ele assim pode ser um pouco estranho, mas de certa forma você entende esse tipo de código. Aí, tá. Então isso aqui que é programação reativa? Não, calma que ainda vamos chegar lá. Isso ilustra o que a gente falou sobre fluxo de dados. Perceba que nosso array de pessoas ali é aquela nossa fonte de dados finita que a gente falou. Ela tem 4 pessoas e logo depois esses dados são processados, passando seus resultados através de um fluxo de transformação até que ele chegue ao final. Aqui a gente, no caso, a gente não tem os agentes subscritos, né? A gente não tem quem subscreveu, mas a gente tem quem executou a própria função. Ele vai pegar o retorno, então digamos que o nosso interessado é quem acaba executando a própria função. E assim ele vai notificar o interessado. O retorno dele vai ser um exemplo daquela nossa notificação. Ainda existem alguns pilares que a programação reativa segue e que podem provar que esse código ainda não é reativo, tá? E esses conceitos são elasticidade, resiliência, orientação a eventos e responsividade. Quando falamos de elasticidade, eu quero dizer que o nosso programa é escalável. Escalável horizontalmente, tá? Isso significa que se tivermos muita demanda, é simples de colocar uma máquina nova e ele vai logo dividir a carga em todas as outras instâncias. A resiliência se trata de poder se recuperar de falhas. Os programas falham, isso é fato, mas essas falhas não devem ocasionar efeitos colaterais na estrutura do sistema. O sistema não pode parar. O sistema deve poder continuar respondendo às outras pessoas, ele deve se recuperar das falhas. Isso é ser resiliente. Com orientação a eventos, a gente quer dizer que o nosso sistema deve se comunicar de forma assíncrona e responder os eventos vindo dele mesmo ou de outros serviços que o compõem. Isso a gente está falando mais daquela nossa arquitetura reativa, tá? Se a gente fala de outros sistemas que o compõem, né? Porque muitas das vezes, se você está trabalhando com uma arquitetura de microserviço, você acaba se comunicando entre sistemas através de filas,
através de PubSub, através desse tipo de coisa, sistemas de mensageria, né? E esse conceito cai bem aqui, casa muito bem também. Mas se você está falando de um sistema comunicar internamente entre os outros interessados, né, os subscribers, aí a gente está falando de um event-driven ou a gente está falando de um sistema de mensageria interno. E por último, a gente tem a responsividade, né? Que quer dizer que o sistema deve reagir às ações do usuário e não ficar perguntando se alguma coisa aconteceu. Isso é muito comum de se ver na web antigamente, era muito comum, né, de se ver na web antigamente, quando algum sistema queria simular algum tipo de interação em tempo real, ele fazia um pooling de dados no servidor. Hoje em dia a gente tem o WebSocket, que pode notificar o front-end, o servidor notifica o front-end. Então a responsividade é justamente isso, é você reagir a uma ação e não ficar perguntando se algo mudou para poder reagir, tá? E esses princípios todos que a gente falou aí, isso é uma definição que foi publicada em 2004 no Manifesto Reativo, um manifesto na web que dita o que é a programação reativa, o que são os princípios reativos. E com ele surgiu a especificação do Reactive Streams. E uma das suas principais implementações, uma das mais populares, é o ReactiveX, né? Ou Reactive Extensions. E a ReactiveX utiliza três conceitos básicos na sua criação. Ele vai utilizar como base para sua implementação o padrão Observable, que é o que a gente estava falando um pouco lá atrás, né? Se você pensou em reativo, talvez você tenha pensado no padrão Observer, né? Porque falar que você reage a alguma coisa está muito ligado a esse tipo de padrão de projeto. Você tem lá os interessados em uma alteração e quando essa alteração ocorre, eles são notificados e aí eles podem agir, né? Então, isso é a base principal, o padrão Observer. Fora isso, a gente também tem o padrão Iterator. E uma implementação do padrão Iterator que talvez você conheça mais no mundo JavaScript é quando você fala sobre generators, né? O padrão Iterator ele baseia-se na ideia de que você pode iterar infinitamente sobre algo a partir do momento em que você passa, nesse padrão você dita lá, tem uma classe onde você pode fazer com que o indivíduo pergunte se existe um outro elemento para ele poder iterar. Se existir, ele pode iterar, senão ele não pode, né? Ou seja, você não precisa de todas as chaves, você não precisa ter um array infinito na sua mão para poder perguntar, não, só precisa saber se existe um próximo. Se existir um próximo, você itera, né? Então, essa também é um dos princípios que ele tentou se basear, só que de uma forma um pouco diferente, a gente vai ver mais para frente, tá? E também a programação funcional, é uma das bases do ReactiveX, né? Por sinal, se você não conhece nada de programação funcional, você deveria procurar saber alguma coisa, né? E esse é um assunto muito extenso. Eu não vou falar aqui muito sobre a programação funcional, mas se você programa em JavaScript, você já faz alguma coisa funcional, pelo menos, porque JavaScript é uma linguagem multiparadigma, né? Tanto orientada quanto funcional. Então, alguma coisa funcional você já faz, mas existem vários conceitos, várias metodologias do paradigma funcional que você pode aplicar no seu projeto e isso é muito interessante, mas também é muito extenso, eu não vou estar falando isso aqui. Tá, mas e o RX? Falei um monte aí, falei desses caras, mas cadê o RxJS? Tá aí, o RxJS na verdade é uma implementação do ReactiveX. ReactiveX surgiu como um conceito e existem implementações em diversas plataformas, para diversas linguagens. O JavaScript é só uma delas, né? ReactiveX é a React Extensions for JavaScript, né? Mas a gente tem também para Java, para .NET,
Tem para linguagens funcionais também, como Clojure, Scala, tem ali para Ruby, Elixir, pô, tem para quase tudo, né? Então, não tem desculpa para a linguagem que você está aí para tentar aprender um pouquinho sobre o ReactX. Bom, então vamos ver um pouquinho como ficaria aquele nosso código que a gente escreveu para agrupar por gênero, os maiores por gênero. Como ficaria isso em Rx, né? No ReactX. A partir de agora eu vou falar só Rx, tá? Porque é bem mais simples. Então, a lógica ainda não mudou tanto em cima do que a gente precisa fazer. O que a gente precisava fazer era maiores agrupados por gênero, agrupar esses maiores por gênero. E a lógica parece muito semelhante. A gente ainda tem aqui o nosso filter e a gente ainda tem o nosso reduce. A única coisa que mudou aqui, o nosso array ainda é o mesmo. A única coisa que mudou aqui é a forma como a gente propaga esses dados, como a gente transmite esses dados para os nossos agentes, né? Nossos agentes transformadores, né? Isso aqui não é o filter do lado do array, isso aqui não é o reduce do array. Isso aqui agora é filter e reduce do Rx, tá? E como é que a gente inicia a fonte de dados? A gente tem aqui um from. O from vai iniciar a nossa fonte de dados. Mas diferente do que a gente fez no nosso outro exemplo, a gente agora isolou unicamente a lógica e pode colocar ela aqui num pipe. O pipe é uma linha de transformação. A gente poderia reutilizar isso de diversas formas. Por exemplo, a gente poderia não ter aqui um array de pessoas, a gente poderia ter aqui uma pessoa fora de um array, entendeu? E fora, em vez de usar o from, usar um off aqui, tem uma pessoa, a lógica não muda, né? Eu poderia aqui agora chegar e filtrar depois só os homens aqui. A única coisa que eu precisaria fazer é acrescentar uma outra função aqui que coloque um filtro, acrescentar o filtro a mais. Isso vai me dar ali um dinamismo de como se fazer as coisas de uma forma muito melhor do que a nossa forma imperativa lá que a gente estava fazendo, né? Isso aqui é um princípio também da programação funcional, que é os funtores, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que a lógica, a nossa regra de negócio aqui, realmente, ela ficou totalmente independente da fonte de dados. A gente só sabe que tem que chegar num Rx, num streaming. Porém, como vai chegar para a gente, se vai ser um array, se vai ser um dado único, isso aí não interessa mais. Agora eu consigo fazer o nosso filtro. Se vai ser infinito esse array, se vai ser finito, se vai chegar via evento, se vai chegar via... Não importa, não importa. Agora a nossa lógica está isolada. Tá? Isso é muito interessante. Outro ponto muito importante de se observar aqui é que até aqui eu tenho só a nossa lógica definida. Ninguém está consumindo, essa função não vai ser executada. Só a partir do momento em que eu tiver um subscribe é que todo esse fluxo vai ser processado, tá? É como se aqui eu tivesse uma fila. Quando eu fizesse subscribe, eu estaria escoando a nossa fila, tá? Então, pessoal, assim, isso aqui é o básico de RX. Se você já conhece, você deve ter visto isso aqui, deve fazer alguma coisa desse tipo. E ele não muda tanto assim do que a gente conhece do JavaScript já, né? Daquele nosso filter e reduz. Vê que mudou pouca coisa. O que eu precisei fazer aqui é que como eu criei um transformador, eu preciso passar para ele um currying aqui, né? Um curry function aqui. Eu tenho uma função que retorna uma outra função. Essa primeira vai ser chamada com talvez alguns parâmetros que eu possa passar, e quem executa a segunda vez é o próprio pipe, que vai passar a fonte de dados para a gente. O nosso source é o nosso observable principal. É muito comum também de você, quando está vendo alguma coisa na RX, na própria documentação do ReactX, você vai acabar vendo esses gráficos aqui, esses Marble Graphics que eles chamam, ou gráfico de bolinha de gude, tá? E às vezes você pode ficar meio confuso em o que isso aqui quer dizer, como ler esse gráfico, como que isso que funciona, né? Então eu preparei algumas explicações aqui. Bom, vamos
vamos entender primeiro que é o seguinte. Aqui o gráfico começa a leitura sempre de cima para baixo, tá? Então você tem em cima as entradas e embaixo a saída. Ou seja, você tem as entradas, no meio todas as transformações que essa entrada vai receber e depois a saída final, ok? E isso aqui também, da esquerda para a direita, é uma linha do tempo, tá? Onde o primeiro aqui, onde à direita você vai ter o primeiro elemento a ser processado e à esquerda o último. Porque como isso aqui é uma linha do tempo, imagina aqui que eu tenho João, né? João é o nosso primeiro elemento. E João começou aparecendo aqui, ó. Apareceu no primeiro lugar. Aí ele foi andando mais um pouco, aí apareceu o José. Daí ele foi andando mais um pouco, apareceu a Maria. Mais um pouco, Júlia. Aí ficou ao ponto de que a gente tem os 4 elementos aqui na nossa tela, ou seja, um array com os 4 elementos, onde o primeiro é João, depois José, Maria e Júlia. Tá? A partir dessa nossa fonte, desse nosso stream de dados, a gente aplica uma transformação. Lembra que está seguindo aqui, ó, a entrada em cima, transformações e depois a saída. Então a gente aplicou uma transformação. Qual foi? Foi o filter, filtrando o elemento na propriedade idade que fosse maior do que 18, maior ou igual a 18, tá? Então essa é a nossa primeira transformação aqui, o nosso primeiro filtro. A partir dele, a gente obteve alguns resultados. A gente teve João, José e Júlia, porque Maria tem 11 anos, né? Então a Maria ficou fora desse filtro. Agora, com esses novos dados, com essa nova fonte de dados, a gente aplica uma outra transformação, que é o nosso reduce. Aí a gente tem o nosso acumulador, o nosso elemento e vai retornar aquele nosso objeto com as propriedades masculino e feminino, daquele jeito que a gente tinha montado. Com essa nova transformação, agora a gente tem uma única saída, ok? Então, sempre que você vê assim esse Marble Graphics ou gráfico de bolinha de gude, é dessa forma que você pode compreender esse gráfico, tá? Então, lembrando que isso aqui é uma linha do tempo, isso aqui é uma entrada, começa aqui em cima, vem as transformações e eu tenho a saída. Bom, então, como eu disse, né, pessoal, essa é só uma introdução ao RX, eu não queria prolongar muito aqui no assunto, afinal, os outros vídeos lá do T-Rex acabaram ficando um pouco grandes. Eu estava pensando em fazer alguns vídeos mais curtos, né, na faixa dos 10 minutos, mais ou menos. E aqui eu queria mais explicar um pouquinho do conceito do RX e para as pessoas se familiarizarem um pouco com o código, entender um pouquinho só das nuances dele, para a gente realmente poder começar a falar dos métodos, das suas funções num próximo vídeo, tá? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui no final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, sua sugestão. Se você já utiliza o RX e quais são as suas dúvidas, a gente pode ler os comentários aí e explicar no próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Falou, até mais. Tchau, tchau.